Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a professora Teode Ferreira e esse é o nosso aulão do primeiro trimestre, segunda parte. Falaremos sobre características naturais do Brasil, relevo e hidrografia e clima e vegetação. Então vamos começar pelo relevo brasileiro. Relevo pode ser definido como um conjunto de formas que modelam a superfície da crosta terrestre. Principais formas do relevo brasileiro. De acordo com a classificação de Jurandir Ross, o Brasil apresenta 3 formas de relevo. O primeiro, planaltos. Os planaltos é uma superfície irregular com altitudes elevadas que sofre com mais intensidade o processo de erosão que o de sedimento, isto é, de deposição de sedimentos. É, portanto, produtos da erosão sobre rochas cristalinas ou sobre rochas sedimentares. Aí temos a imagem aqui com um exemplo. Forma de relevo elevada, geralmente superior a 300 metros de altitude, com área mais ou menos plana e delimitadas por declives, descidas abruptas do terreno. Depressão são áreas mais ou menos planas e baixas em relação ao relevo que as circunda. São modificadas devido ao prolongado processo de desgaste ou aos afundamentos provocados por falhas. Sua altitude varia de 100 a 500 metros. Depressão relativa situa-se acima do nível do mar. Depressão absoluta situa-se abaixo do nível do mar. Então, temos aqui o exemplo ao lado, porção do relevo mais baixo do que as áreas em sua volta. Planícies é uma forma de relevo mais ou menos plana, geralmente em baixas altitudes, composta por rochas sedimentares e delimitada por aclives, subidas abruptas do terreno. Hidrografia do Brasil. A hidrografia é um ramo da ciência que estuda as águas do planeta em suas formas: rios, lagos, aquíferos, mares, oceanos ou geleiras. A água é essencial para a vida na Terra e para a biodiversidade. A água doce de boa qualidade é fundamental para a vida dos seres humanos e para o desenvolvimento econômico. Porém, a quantidade e a qualidade da água doce ocorrem desigualmente pelo planeta. Isso porque as características do ciclo da água não são iguais em todas as regiões, pois dependem do sol, dos ventos, da geologia de cada lugar. Estima-se que o Brasil tenha cerca de 12% de água doce de todo o planeta. Porém, essa água não é distribuída igualmente por todo o nosso território, o que pode gerar situações de escassez. O gráfico ao lado mostra a distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Então, na região norte, o azulzinho aí, nós temos 68% de água. Região sudeste, o laranja, 6%. Região centro-oeste, o laranja mais forte, temos 16%. Região nordeste, o azulzinho claro, 3%. E o cinza, região sul, com 7%. Climas do Brasil. Determinar os tipos de clima de um país é um trabalho essencial, pois esse conhecimento pode ajudar no planejamento e nos investimentos governamentais, de acordo com as características climáticas de cada região. Essa definição exige estudos complexos, muitas vezes podem apresentar um resultado único. Isso acontece porque caracterizar um tipo climático depende de vários fatores combinados entre si. Dessa forma, é possível existir diferentes classificações climáticas para o mesmo país. O climatologista José Bueno Coutinho classificou os climas do Brasil em 6 tipos. Vamos conhecer cada um deles?
Aí temos equatorial, tropical, semiárido, subtropical, tropical litorâneo e tropical de altitude. O primeiro, clima equatorial, vamos falar um pouquinho dele. Temperatura média elevada o ano todo, baixa amplitude térmica, alto índice pluviométrico e alto índice de umidade do ar. Clima tropical abrange as regiões centro-oeste, nordeste e sudeste. Temperaturas elevadas, duas estações do ano bem definidas. O inverno é ameno e seco e verões quentes e chuvosos. Semiárido, área de 840.000 km², abrange o sertão nordestino, temperatura média elevada e chuvas escassas e irregulares. Clima tropical de altitude, semelhante ao clima tropical, apresenta temperatura mais amenas, situa-se em áreas mais elevadas da região sudeste. Já o clima tropical litorâneo se estende no Rio Grande do Norte ao Paraná, temperatura médias elevadas, chuvas bem distribuídas, influência de massa polar atlântica durante o inverno. Clima subtropical, localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio, temperaturas mais baixas do país e as chuvas são bem distribuídas. Temos aqui a classificação climática de Köppen para o Brasil. Vou estar disponibilizando para vocês na nossa aula. Vegetação brasileira. Distribuição da vegetação brasileira. As paisagens, dependendo de sua localização, apresentam características distintas. O Brasil é uma região privilegiada pela sua grande diversidade. São 8 tipos principais de vegetação nativa. Aí temos floresta amazônica, floresta tropical, vegetação litorânea, campos, pantanal, caatinga, mata de araucárias e cerrado. Floresta amazônica equatorial. Sua vegetação é densa por causa dos fatores climáticos da região e é quente e úmido. A variedade da fauna e flora da região é bastante diversificada, motivo pelo qual é considerada a região mais rica em variedade do planeta. Floresta tropical. Mata Atlântica. Sua vegetação é menos densa, predominando plantas de grande porte, recebendo influências dos ventos úmidos. Desmatada desde o século XVI, no período de colonização, existem somente 7% da área original. Triste, né? Vegetação litorânea. Mangues. Sua vegetação é bastante variada, porém típica de regiões litorâneas. São regiões alagadiças e salobras, que abrigam manguezais, gramíneas e plantas rasteiras. Campos. Sua vegetação rasteira, predominantemente formada por gramíneas herbáceas, que atingem até 50 centímetros de altura, é utilizada na pastagem do gado. Apesar do predomínio de sua formação, pode haver variações por causa do clima, solo e relevo. Pantanal. Sua vegetação é bastante variada, compreendendo características de florestas tropicais, cerrado, campos e caatinga. Considerado um santuário ecológico, possui grande diversidade, fatos que podem estar ameaçados por causa do avanço das lavouras. Aí temos aí a caatinga. Sua vegetação típica do sertão nordestino se dá ao fator climático semiárido. São vegetais com folhagem atrofiadas, caules grossos e raízes profundas, o que as fazem resistir ao período de seca. Algumas regiões da caatinga
estão em processo de desertificação por causa da degradação do solo, que já é irreversível. Mata de araucárias. Sua vegetação é formada predominantemente por araucárias e pinheiros do Paraná. Sofre influência do clima frio e da elevada altitude. Infelizmente, esse tipo de vegetação sofre e está ameaçado de extinção, pois a exploração de madeiras está devastando a região. Nosso cerrado. Sua vegetação é formada por arbustos e outras plantas que se adaptaram ao clima seco e úmido, que varia de acordo com a estação. Está localizado principalmente no centro-oeste brasileiro, mas ainda pode ser encontrado em menos escalas em diversas partes do país. A paisagem brasileira é fortemente marcada pela exuberância da vegetação natural, entretanto, está sendo assustadoramente devastada desde a colonização do território, representando atualmente cerca da metade da formação original. Faça sua parte, preserve as nossas paisagens. Então essa foi a nossa aula de hoje, galerinha.